Fala galera, bem-vindo ao canal Notícias do Flamengo. Hoje, galera, é o seguinte, vai deixando seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, que é muito importante para você não perder nenhuma notícia. Domingão, tudo em primeira mão para você é aqui no canal, tá bom? Então, deixe seu like, ajude o nosso canal se inscrevendo no canal e também deixe o seu comentário sobre a notícia. Muito obrigado a todos que ajudam o nosso canal, só tenho a agradecer a todos, tá bom? Todos os dias eu agradeço muito a vocês por estar se inscrevendo, deixando seu like, deixando um comentário. Muito obrigado mesmo. E vamos lá para a notícia do Flamengo de hoje. Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que eu repito, segue se preparando para pegar o Juventude no domingo, lá no Alfredo Jaconi, local que o Flamengo não vence o Juventude desde 1997. Tabu foi feito para ser batido, e na minha concepção, chegou a hora de o Flamengo bater esse tabu, quebrar esse tabu aí, e enfim voltar a vencer o Juventude lá na casa deles, no Alfredo Jaconi. Mas no vídeo de agora, a gente vai falar sobre estádio no terreno do gasômetro, ou seja, construção do estádio próprio. Pois é, a gente vai comentar esse assunto. Tem também José Boto chegando ao Rio de Janeiro. Sim, ele passou alguns dias em Portugal e ele chega ao Rio de Janeiro com algumas metas a serem feitas ainda nessa temporada, e a gente vai trazer aqui quais são, e vou falar também do Internacional, que recorreu à decisão de pagar ao Flamengo, lembrando que a CNRD julgou o caso e condenou o Internacional a pagar ao Flamengo, mas o Internacional recorreu e o Flamengo já respondeu, e eu vou fazer aqui uma crítica em relação a essa situação, porque é inadmissível essa demora em relação a pagamento de dívidas. Enquanto isso, o Internacional está se livrando e vendendo jogadores e nada de pagar ao Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, com os familiares, e todo mundo assim vai conhecer o canal Vene Casagrande. Não deixe de hypar o vídeo também. Eu vou começar falando sobre a construção do estádio próprio, porque o Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião importante para o dia 17, ou seja, na próxima quarta-feira, véspera do jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores. E essa reunião, como tem sido, será de maneira híbrida, ou seja, presencial e virtual. E o texto diz o seguinte: convidamos os senhores conselheiros e senhoras conselheiras para uma reunião no formato híbrido, presencial e virtual, a realizar-se no próximo dia 17 de setembro de 2025, quarta-feira, das 18h30 às 20h30, 2 horas de duração, no Salão Nobre, para exposição do Conselho Diretor a respeito do estádio no terreno do gasômetro, de acordo com o convite anexo. E aí, esse é o comunicado para os conselheiros. O que isso quer dizer? Vamos lá, no bom português para você entender. A diretoria do Flamengo vai falar com os conselheiros, vai trazer novidades em relação a esse assunto que deixa a torcida rubro-negra tão ansiosa, a construção do estádio próprio. O BAP, atual presidente, obviamente apoiado pelos seus pares, pelos seus diretores, pensa o seguinte: a construção tem que sair, é óbvio que vai sair, mas para sair, o Flamengo não pode se endividar, o Flamengo não pode ter perda técnica, não pode deixar de reforçar o elenco, não pode deixar de ter um elenco que vá brigar por títulos, porque é isso que traz dinheiro ao Flamengo. Ou vocês acham que o novo patrocinador master do Flamengo investiu o que investiu no Flamengo por conta de quê? Porque o Flamengo vem conquistando títulos, tendo muita visibilidade. Então, faz parte, o BAP está certo. Eu acho que não tem que endividar o clube para construir o estádio próprio, até porque o Flamengo tem o Maracanã ainda durante muito tempo e o Maracanã tem se tornado muito lucrativo. A gente já trouxe aí que recentemente a diretoria apresentou aos conselheiros números que mostram isso. A margem de lucro do Maracanã saiu de cerca de 35% e está chegando a 70%. Então é algo assim que tem que elogiar a diretoria, e está certo, pés no chão. Mas é óbvio que nós vamos acompanhar aqui o que será dito para os conselheiros para trazer para vocês aqui no canal Vene Casagrande. Falando sobre futebol agora, o José Boto, nessa data FIFA, aproveitou aí, entre aspas, o período de folga de jogos e foi até Portugal, curtiu alguns dias com a família, tá certo? Não vejo nenhum problema nisso. E ele retorna entre hoje e amanhã, ou seja, entre quinta e sexta-feira, para dar continuidade à temporada, essa reta final da temporada,
uma temporada que tem tudo para ser muito positiva para o Flamengo, mesmo o Flamengo não estando na Copa do Brasil, mas tem grandes chances de ganhar a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Mas o José Botto, ele tem duas missões aí para tentar resolver ainda esse ano. Renovações de contrato. Prioridade, Felipe Luiz, que tem contrato até dezembro desse ano. A ideia da diretoria é estender o vínculo com ele até o fim de 2026, com a possibilidade de mais um ano, ou seja, através de algumas metas que serão estabelecidas caso o Felipe Luiz tope, mas até onde eu sei, o entrave ainda é financeiro e eu não vejo nenhum problema nisso, é algo extremamente natural. O Felipe Luiz é um cara extremamente sério, correto, ele não está enrolando a diretoria, ele apenas está conversando e é isso, faz parte, é uma negociação. A outra situação é do Arrascaeta, é um jogador que tem contrato aí até dezembro de 2027, então, enfim, tem tempo ainda para a diretoria definir, mas a gente sabe que tanto o jogador quanto o seu empresário já procuraram o Flamengo em busca de uma renovação de contrato. O Flamengo inicialmente falou não, ainda não é momento, mas agora o Flamengo entende que de fato é sim, chegou o momento para debater uma renovação de contrato. Até onde eu sei, o combinado entre José Botto e o empresário do jogador é: quando eu voltar, teoricamente, hipoteticamente falando, como se o José Botto tivesse falado para eles, quando eu voltar de Portugal e você, Arrascaeta, voltar da data FIFA, a gente dá continuidade nessas conversas aí, beleza? Beleza, então agora será feito. Isso quer dizer que vai ter a renovação de contrato com certeza? Não. Isso quer dizer que as conversas serão reiniciadas ou retomadas, como quer que você queira entender aí, mas é isso. José Botto, ele quer resolver essas duas pendências, digamos assim. E para finalizarmos o nosso vídeo, galera, recentemente eu trouxe a informação que o Flamengo ganhou na CNRD a causa contra o Internacional. O Internacional foi julgado e condenado a pagar ao Flamengo as dívidas. O que o Internacional fez? Recorreu. É do direito deles. Eles poderiam recorrer. Mas o que eles fizeram? Esperaram até o último dia, praticamente, nas últimas horas, porque foi no último dia, na parte da noite, para ganhar tempo. Eles recorreram. O Flamengo já respondeu. Eu vou ler aqui o que a pessoa me disse. Quer ver? Para vocês verem. Ó, a pessoa me falou assim: o Flamengo respondeu ao recurso. No dia mesmo, o Flamengo respondeu ao recurso, rebatendo todos os argumentos do Internacional. Um dos argumentos que o Flamengo utilizou, que a parte jurídica utilizou, foi: o Internacional, a todo momento, anuncia que vende atleta, que negocia saídas e que também contrata jogadores. Não faz o menor sentido você contratar jogadores sendo que você tem uma dívida com outro clube brasileiro. Essa é um dos argumentos. E recentemente, o Internacional, na verdade ontem, o Internacional acertou a saída de mais um jogador. Trata-se do atacante Ener Valencia. Nesse caso não é uma venda, é uma rescisão amigável. Mas até onde eu sei, o Internacional vai economizar aí mais de 2 milhões de euros só de contrato. Isso dá quase 13 milhões de reais. Por que não pega esse dinheiro e paga ao Flamengo? É isso que eu estou falando. Gente, os clubes, eu vejo aí o Fluminense se tornando SAF com todo respeito a opinião de todo mundo. Eu não vejo motivos para o Fluminense se tornar SAF, não está desesperado, não está, entre aspas, acabando, como estava o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, que se tornaram SAF em um passado recente. Por que eles não querem fazer a reestruturação financeira que o Flamengo fez em 2013? Porque é difícil. Será que os torcedores estão a fim de apoiar uma situação como essa? Lá na ocasião, muitos torcedores do Flamengo tentaram romper a corda, falando: não dá, tem que ter título, e não é assim. Não é assim. Então, o Internacional, ele pega o dinheiro e faz o quê? Contrata jogador. E aí vai gerando mais contas a pagar. Não vou dizer dívida, porque só se torna dívida quando atrasa o pagamento. No caso do Flamengo, eles têm algumas parcelas em atraso em relação à compra do Thiago Maia. Então, enfim, para mim é um absurdo essa demora. Eu acho que a CBF deveria fazer algo, acho que a CNRD deveria acelerar esse processo, porque a agilidade em resolver alguns assuntos me chama a atenção, porque eu não tenho a mesma agilidade para resolver esse assunto. No caso do Bruno Henrique, por exemplo, olha a agilidade que eles estão tendo. E por que não tem a mesma agilidade para resolver esse assunto? Vene, você só está falando isso porque é o Flamengo. Não, o Cuiabá, gente. Clube da 2ª divisão.
O Atlético Mineiro está fazendo a mesma coisa com o Cuiabá. Eu não acho isso correto. Isso é inadmissível. Se põe no lugar desses clubes. Vamos lá, vamos trazer para uma pessoa física. Você emprestou o dinheiro, tem alguém que te deve. Esse alguém vive falando, não, calma, eu ainda não estou com o dinheiro, mas está viajando, está comprando um carro novo, se mudou para um lugar melhor, e você nada de receber, você vai achar correto? Então é simples, é um pouco de empatia, é isso. Se ponha no lugar do Cuiabá, e você que argumenta, o Flamengo é rico, não precisa desse dinheiro, por que está chorando? Tá bom, você põe no lugar do Cuiabá, o Cuiabá não precisa? Pois é. E é óbvio que o Flamengo precisa. Com esse dinheiro poderia fazer outras coisas, outras contratações. Bom, dê minha opinião. Concorda, discorda, pode comentar à vontade. Tamo junto e fui! Fala rapaziada, bem-vindo aí ao canal Notícia do Flamengo. Hoje vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, que é muito importante para você não perder nenhuma notícia do Mengão. Tudo em primeira mão para você é aqui no canal, tá bom? É o seguinte, no domingo o Flamengo entra em campo para o Campeonato Brasileiro, né? Um preparativo ali para o jogo da Libertadores da quinta-feira, diante do Estudiantes pelo primeiro jogo bastante importante. Os times dos caras, eu assisti a partida deles, do Estudiantes, e é um time bastante limitado, a verdade é essa, mas você sabe, quando se trata de Libertadores não tem nenhum bobo, né, na parada. Então, jogo diante do Juventude é um jogo para abrir as portas ali para Libertadores. Então temos que ir muito bem nessa partida para a gente se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. É o seguinte, nesse jogo diante do Juventude, certamente o Jorginho ainda não volta ao time, né? Vai ser desfalque diante do Juventude, porque ele ainda sente dores na coxa e deve ser preservado para o jogo da Libertadores. É isso mesmo, então o Jorginho é descartado para essa partida diante do Juventude. E o Jorginho ainda está no radar ainda da seleção italiana, é isso mesmo. Com boas atuações no Flamengo, ele está no radar da seleção italiana. Já o Emerson Royal busca afirmação na equipe. Ele disse ontem numa entrevista coletiva, né? Falou que não estava 100% para jogar, mas agora se aprimorou muito nessa data FIFA. Vale lembrar que ele estava sentindo muitas dores muito fortes, né? Depois de um entorse no tornozelo, mas agora já está recuperado 100%. E hoje a diretoria do Flamengo convoca a reunião para o Conselho Deliberativo sobre o novo estádio. É isso mesmo. Então, o Flamengo hoje vai ter essa reunião para falar mais sobre o estádio. O Arrascaeta e o Varela voltaram à equipe, já treinaram e certamente vai para o jogo diante do Juventude. Tem novidade também, jogador da base de 17 anos, uma promessa muito falada no Ninho do Urubu, na base, né, rubro-negra, que é o Rian Roberto, e ele vive a expectativa de ser relacionado pela primeira vez, né, por Felipe Luiz, o atacante de 17 anos, muito bom jogador, uma das maiores promessas, né, do Flamengo na base hoje. Então ele aguarda a primeira oportunidade com o Felipe Luiz de treinador, beleza? Tamo junto, rapaziada, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até mais.